Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, pela vida dos meus irmãos. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Abraça os meus irmãos desta manhã e os façam sentir, Pai, de perto a tua presença, teu amor, Pai. Que eles sintam, Pai, que o Senhor é tudo o que eles precisam na vida deles, Senhor. Me deixe ser útil na vida deles neste momento. Em nome de Jesus, que se alguma palavra ou gestos da minha parte não forem suficientes, que o Senhor Espírito Santo complete esta palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Bom domingo para vocês. Que bom ter você aqui. Eliane, bom dia. Bom dia, Sadam. Bom dia, Josélia. Obrigada pela presença. Ivani, obrigada. Bom dia, Marina. Bom dia, Fernandes, Dea Fernandes. Kleber Barros, bom dia. Delícias da Rainha, bom dia. Lurdinha, minha parceira amada, bom dia. Parceirinha minha de academia. Já descansou? Correu muito ontem, né? Deus abençoe essa força, mulher. Bom dia para Kellen, para o Francisco, para Cristiane, para o Alcides, Ana, Rita, Maria Moreira. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Valquíria, Cris, Vilma, Brunão, bom dia, gente. Bom dia. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Um abraço para todos do Facebook e do YouTube que assistirão daqui a pouco, que eu vou postar lá também. Sejam bem-vindos. Isaías 40, 31. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Temos uma corredora aqui no meio, entre nós, Dona Lurdinha. Ontem participou de uma corrida, né, Lurdinha? Tá cansada? Mas deve ter tido as forças renovadas durante a noite, né? Já tá aqui junto. Bom, gente, eu estava lendo uma fábula da águia e da galinha. Eu não sei se vocês já viram essa fábula. É um livro escrito por Leonardo Boff. Ele escreveu essa fábula, a águia e a galinha, contando essa fábula. Diz que um camponês, andando pela floresta, encontrou caído no chão um ninho de águia que despencou lá de cima e tinha um filhote de águia muito machucado, muito ferido. E aí o camponês pegou aquele pequeno filhote de águia e cuidou, tratou, alimentou, e ele tinha um galinheiro e colocou ali junto das galinhas aquele filhote de águia. E passou o tempo, a águia, o ambiente ali das galinhas tornou a águia uma galinha. Ela começou a agir como galinha, comia como as galinhas, se comportava como galinha, voava à altura que uma galinha voava, né? Imagina que uma águia, estava olhando o tamanho da águia, geralmente elas têm de 65 a 1 metro, 65 centímetros a 1 metro. Chegam a pesar até 9 quilos. Qual galinha que pesa 9 quilos? A envergadura da asa de uma águia chega a ter 2,5 metros. Quando que uma galinha chegaria uma envergadura de asa a 2,5 metros, né? Mas diz que essa águia cresceu nesse galinheiro e se comportava exatamente como uma galinha. E aí, um dia, chegou um naturalista ali na fazenda daquele camponês e olhou e falou: gente, mas isso não é galinha, isso é águia, isso é uma águia. Aí o camponês: ela foi um dia águia. Quando ela nasceu, ela era águia. Mas agora que ela cresceu aqui nesse galinheiro, ela é uma galinha. Ela se comporta como uma galinha, faz tudo que as galinhas fazem, não faz nada que a águia faz. E o naturalista falou: não, eu vou te provar que a águia, que ela é
não foi, não foi apagada porque ela se comporta como galinha. E aí fez vários testes com essa águia e todas as vezes ela voltava a se comportar como uma galinha. E o camponês falei, te falei, ela foi um dia águia, agora aí, ó, tudo que você faz ela volta a fazer as coisas que a galinha faz, não tem jeito. Aí o naturalista falou, não, vamos lá no alto daquela montanha. Eu vou provar pra você que a águia tá lá dentro. E aí soltou essa águia. Falou, você não pertence à terra, você pertence aos céus, ao sol. E soltou a águia. E a águia começou a cair, a despencar. E de repente, assim, num desespero, a águia começou a bater suas asas. E descobriu o sol e o céu. E voou alto. Sabe, a palavra de Deus não nos compara a galinhas. Não nos compara a ave que a palavra de Deus nos compara com águias. Fala que aquele que confia é uma águia. Aquele que confia no Senhor é uma águia. Aquele que crê é renovado em seu entendimento e se torna águia. Lá em Efésios 6,16 fala que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno na nossa vida. Quantas vezes nós permitimos que os dardos inflamados da nossa história moldem o nosso comportamento para que a gente se conforme em ser aquilo que a gente não é. Em ser aquilo que Deus não nos criou para ser. Sabe, o nosso propósito, o nosso destino com Deus, o nosso futuro, não tem a ver com a nossa posição social, não tem a ver com ser rico, ser pobre, não tem a ver com gênero, com cor. Tem a ver com nós sermos, Deus nos criou como sua imagem e sua semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós podemos ser imagem e semelhança de Deus, mais que vencedores. Ele nos criou para isso. Eu não vim hoje dizer para você que você é águia, para que você se torne alguém, uma pessoa rica, próspera financeiramente. Porque não se trata de dinheiro, se trata de propósito. E eu vim conversar com você porque hoje, quando eu estava lendo essa fábula da galinha e da águia, eu me lembrei de que, assim, muitos anos, eu sempre fui uma criança muito conformada. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 2 anos e meio, né? Minha mãe faleceu, nos deixou 5 filhos. E aí cada um foi ajudado pela família, um foi ajudado aqui, outro ali, outros mais, outros menos. Mas eu tive o privilégio de ser acolhida, né, pela família da irmã da minha mãe. Fui criada pelos meus primos, que me consideram como irmã. E sempre, assim, cuidaram muito bem de mim, me amaram muito. Mas, assim, eu não sei se vocês entendem esse lugar de ser adotado, de ser acolhido. É um lugar onde você não quer errar, onde você quer acertar para não decepcionar o favor que fizeram para você, o amor que derramaram para você. Então, assim, eu sempre quis obedecer, ser obediente aos meus pais. Eu sempre quis agradar as pessoas para mostrar ali a minha gratidão. Eu sempre fiquei pensando assim, se eu agir errado, as pessoas vão falar assim, ah lá, ó, a família pegou, cuidou e tá rebelde, já tacou os pés na família. Eu não queria isso. Eu queria, assim, eu queria ser obediente, eu queria agradar. E eu cresci nesse lugar ninguém pediu nada pra mim, ninguém nunca exigiu nada de mim. Mas uma coisa que a minha mãe, que era irmã da minha mãe, a que me criou, eu chamava ela de mãe, ela sempre falava assim, a Fernanda nunca diz não pra mim. A Fernanda, ela nunca fala não. Porque eu queria esse lugar de uma filha grata, uma filha que foi acolhida e que foi grata, que não desobedeceu, que não se rebelou, que não trouxe tristeza, mas trouxesse alegria. Então, eu sempre me coloquei nesse lugar. E aí, quando eu me vi adulta, crescendo, eu me vi no mesmo lugar
nas outras relações. Eu sempre ficava satisfeita e feliz com a realização dos sonhos das outras pessoas. E eu gostava de fazer parte daquilo. E assim, se eu sonhasse algo para minha vida, se eu quisesse muito algo para mim, e não fosse possível eu conseguir aquilo, eu dizia, tudo bem, tá tudo certo. Eu parava de desejar aquilo. Eu parava de querer aquilo porque para mim não era possível. Então eu cresci dessa forma. E aí quando eu me casei desse jeito também. E meu marido, muitos sonhos, muitos projetos. E eu ali sempre muito pronta a ser suporte para os sonhos dele, para as realizações, os projetos. Eu nunca olhei para mim, para os meus projetos, para os meus sonhos. E sempre que às vezes eu queria alguma coisa, eu via que não tinha jeito, tudo bem. É muito bom você conviver com alguém conformado. Alguém que está disposto a ser suporte para você nos seus sonhos. E aí vieram os filhos e eu comecei a ver os sonhos dos meus filhos. O que os meus filhos queriam, né? E aí eu me conformava com o fato de eu não sonhar nada para mim, de eu não querer nada para mim. E aí é sempre ali naquele lugar de me adaptar às situações, me adaptar ao outro. E é muito bom uma pessoa, você conviver com alguém assim, que se adapta fácil às situações. Só que Deus não se agrada disso. Porque Deus criou cada um de nós com um propósito. Claro que o casamento é bom, os filhos é bom, mas você precisa entender que você tem um lugar e tem uma responsabilidade com sua história. Você não pode varrer para debaixo do tapete o seu propósito. Porque eu me vi num lugar onde o meu propósito era sempre agradar as pessoas. O meu propósito, que eu achava que era o meu propósito de vida, era sempre ser suporte para as pessoas, sempre ajudar as pessoas a conquistarem, sempre ajudar. Às vezes alguém chegava para mim e falava, Fernanda, você tem algum sonho, algum projeto? Eu parava. Eu queria que minha família conquistasse isso, conseguisse isso, meus filhos isso. Minha filha até falou, mãe, e você? Seus sonhos, coisas pra você. Minha filha me questiona muito e pega muito no meu pé. Eu acabei que eu me vi num lugar sem projetos pra mim, sem sonhos pra mim. E acabei vivendo uma vida apática. E talvez você, como eu está nesse lugar que não conhece o potencial que você tem. Não conhece a força que você tem. E assim, as pessoas sempre me elogiam, Fernanda, você é isso, você é aquilo. E na minha cabeça, eu pensava assim, mas isso é normal, qualquer pessoa pode fazer. E eu fiz bem, Deus, aquela síndrome do impostor, que é exatamente o que aquela águia era, uma impostora. Ela tinha ali habilidades, tinha força, mas agia como uma galinha porque não acreditava no potencial e na estrutura que ela mesma era formada, foi criada. E hoje eu quero trazer para você que você é a imagem e você é a semelhança de Deus. Existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Sabe, às vezes você parou num lugar da sua vida onde você acha que para você já deu, acabou. Deus tem coisas novas para você. E Ele diz que a águia, quem confia no Senhor, se você tem fé no Senhor, todos esses dardos, todas essas setas do maligno sobre a sua história, sobre a sua identidade vai ser apagado. E todos aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Acaba um sonho e vem um sonho novo. Eu tenho uma prima, o nome dela é Suleima, né? E é muito bom, eu gosto de conversar com ela, porque é assim, ela acaba um sonho, vem outro. Agora eu vou fazer isso, agora eu tenho mais isso para fazer. Ela não acaba, não tem fim. E é assim que a gente tem que ter sonhos, projetos, sabe? Você pode ajudar pessoas, você pode ser suporte para pessoas, mas você precisa identificar a águia que Deus criou dentro de você. Você precisa identificar seu potencial, sua força, renovar seus sonhos. Porque você fala, não, mas eu já estou satisfeita. Tá nada.
Esse lugar de apatia, às vezes, é um lugar preguiçoso, um lugar onde você se torna escravo dos sonhos das outras pessoas, servo dos sonhos das outras pessoas. E assim como a águia, eu também fui lançada no abismo. E eu fui obrigada a bater minhas asas. E eu entendi o tamanho das minhas asas, eu não tinha visto ainda o tamanho das asas. E às vezes você está sentindo como se você estivesse despencando. Você está caindo no abismo. E você não consegue se agarrar em nada, nada. E você só sente que você está caindo. Sabe por que você não encontra nada para se agarrar? Porque a força que tem para você sair desse abismo não está nas pessoas, nas situações, nas coisas. Deus já colocou dentro de você. Bata suas asas. Você não vai precisar de se segurar em nada. Você só precisa se concentrar na imagem e semelhança que Deus criou você. Você dá conta, você consegue. Bata suas asas. Está na hora de você parar de se comportar como o ambiente te moldou. E às vezes nós queremos culpar as pessoas, queremos culpar até Deus, mas é responsabilidade nossa. Olhar para o potencial que Deus te fez, Deus te criou. Bata as suas asas. Você está olhando em volta, querendo se agarrar, querendo que, de alguma forma, parar de cair nesse abismo. Mas você tem asas. Bata as suas asas e comece a voar. Deus te criou para as alturas. E como a águia, você não vai se cansar, não vai perder suas forças para caminhar. E vai renovar suas forças e vai voar cada vez mais alto. Deus está interessado nos seus sonhos, nos seus projetos. Mas eu não tenho, Fernanda. E eu também não tinha, gente. Tinha não. Tinha não. Se você perguntar para mim assim... Hoje, se você perguntar, eu tenho. Mas se há um tempo atrás você perguntasse para mim assim... Que sonho que você tem? Eu pensava no sonho das pessoas que eu amava. Deus está interessado nos seus sonhos. Sabe por quê? Dentro dos seus sonhos está o seu propósito. Você vai poder ajudar mais pessoas, servir mais pessoas, ser bênção na terra, porque você vai estar dentro de todo, usando todo o potencial que Deus colocou em você. Águia querida, águia amada, você é imagem e semelhança de Deus. Isso não tem nada a ver com ser rico, ser pobre, ser gordo, ser magro, independe da sua cor. Deus te criou para ser águia, para ser mais que vencedor. E se você está se sentindo como se... O seu sentimento é como se você estivesse despencando num abismo e você está desesperado, bata as suas asas. Olha para você e comece a sonhar. A sua fé é o escudo que vai apagar todas as setas malignas que te convenceu no passar dos anos que você não é águia. Você pode, você dá conta, você consegue. Você precisa apenas crer. Você precisa apenas olhar e ver que Deus te criou a imagem e semelhança dele. Então não tem nada que se apresente para você que se torna impossível e difícil, porque o Deus que te criou você te colocou neste lugar. E todos os obstáculos você vai superar porque você é imagem e semelhança. Ah, eu sou rico, é por causa da minha riqueza que eu sou acomodado. Ah, é porque eu sou pobre, eu não posso, eu sou acomodado. Não, não se acomode. Sabe, Jacó, lá em Gênesis 49, ele estava abençoando os filhos, dando a bênção sobre cada filho. E chama atenção, eu estava vendo um pastor, lendo que um pastor estava escrevendo sobre Issacar. Issacar, um dos filhos de Jacó, não sei se é assim que fala, fala que ele era forte, parrudo, tinha força, mas ele era amante do descanso. Ele se conformava, ele não queria agir de acordo com o potencial dele. Ele queria ficar ali acomodado naquele lugar, sendo servo dos outros. Gostava do descanso, porque é confortável às vezes você ficar num lugar onde você não precisa se arriscar, onde você não precisa dar passos de fé. Tem pessoas fazendo isso.
Sabe, eu não tô querendo chamar você de preguiçoso. Mas você precisa entender que Issacar não tinha noção da força que tinha. A força que Deus colocou em Issacar era suficiente para ele ser um líder. Mas ele não queria nem liderar a própria vida. Então, em nome de Jesus, que você hoje possa ter consciência de que quando você se anula, quando você para de sonhar, quando você não conhece o seu potencial em Deus, quando você não tem fé suficiente para renovar suas forças nele, todos os dardos inflamados do maligno atingem você e você se torna escravo dos sonhos dos outros. É muito legal você conviver com uma pessoa que ela é conformada, que está sempre bem, que está sempre satisfeita. Mas você, nesse lugar, você está deixando de viver. Você está apenas sobrevivendo às situações. E Deus tem uma vida abundante para você viver aqui na Terra. E a sua vida é muito mais produtiva, a sua vida tem muito mais sentido. E você vai poder ajudar muito mais pessoas se você estiver dentro do seu chamado, dentro do seu potencial. Uma águia, ela não gasta energia, ela não gasta força com aquilo que não está dentro do alimento dela, do sonho dela. Então, às vezes, você está cansado porque você não tem se renovado em Deus, você não tem renovado as suas forças dentro do seu potencial, você tem se adaptado e se acomodado aos sonhos dos outros. E toda a sua energia você está gastando nos sonhos dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais. E você está cansado, está exausto. Por quê? Todo o peso que você está carregando não é seu, é das outras pessoas. E você precisa acordar para a sua vida e entender que você é águia. Quando você descobrir que você é águia, você precisa entender que confiando no Senhor, você vai ter suas forças renovadas como a da águia. Você vai caminhar e não vai perder forças no seu caminho, porque a águia não gasta energia com aquilo que não é do propósito dela, o alimento dela. Porque quando é o alimento dela, o sonho dela, o alvo dela, ela sabe que ela pode gastar toda a energia dela, toda a força dela, porque tem recompensa. E ela pode ser muito mais feliz, e muito mais próspera, muito mais forte dentro do que Deus criou para ela ser. Deus não criou você para viver a vida dos outros. Deus não criou você para ficar nesse lugar de marasmo, de apatia. Deus criou você para voar alto, nas alturas, sendo abençoado por Deus e abençoando todo mundo que estiver perto de você. A sua asa é grande, seu tamanho é grande. Deus tem grandes planos acerca da sua vida, mas você precisa bater essas asas e olhar para a sua vida e confiar em Deus. A sua fé, o escudo da sua fé vai apagar as setas lançadas sobre a sua vida por causa da sua história. Você nunca conseguiu se ver como águia, mas Deus hoje quer resgatar a sua identidade, dizer para você: você é mais que vencedor. Eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Você é escolhido para ter uma vida abundante na terra. E eu não estou falando só de dinheiro, gente. Dinheiro também é importante e é bom. Mas você pode ser muito abundante e próspero em tudo que você fizer e sua conta bancária não ser de um milionário. Porque a maior riqueza você já tem, que é saber quem você é em Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Que você saiba que a imagem e semelhança de Deus não é uma galinha, é uma águia, mais que vencedor. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, perdoa, Senhor, os tempos de apatia, os tempos de conformidade, que muitas vezes nós ficamos escondidos neste lugar porque era mais confortável para nós. Mas chega um tempo onde nós sentimos falta de ter uma vida mais plena, mais abundante. Porque essa vida de apatia vai nos matando aos poucos e a gente deixa de sentir a vida que o Senhor derramou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos. Então perdoa, Jesus, porque muitas vezes não valorizamos esse amor precioso derramado por nós na cruz do Calvário para
arrancar a morte da nossa vida. Arrancar, Senhor, uma morte que às vezes é cultivada desde a infância, que a gente vem trazendo naquele lugar de conformidade, mas o Senhor nos quer ousados, atuantes, porque a sua bênção sempre vai nos encontrar em movimento, porque o Senhor abençoa o povo que olha para o Senhor, que tem o escudo da fé, que é apagado todas essas setas que são usadas pelo inimigo das nossas almas para nos paralisar. E é no Senhor que a nossa vida é abundante. E é no Senhor que nós recebemos, por causa da cruz do Calvário, a plenitude dos nossos dias. Então, em nome de Jesus, agora eu coloco cada um dos meus irmãos na tua presença, Senhor. Se tiver alguém aqui doente, tomando medicação, que o Senhor potencialize essa medicação, porque eu tenho autoridade no Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para ministrar cura, e eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença no seu corpo ou enfermidades na alma. Que Deus abençoe você, te abrace nesse dia e você tenha plena consciência de que você tem asa e força suficiente para sair deste lugar de apatia, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30.